desenvolvimento desse projeto. E aí o Senai Cimatec ele apresenta um modelo integrado com um centro tecnológico, uma escola técnica e um campus universitário. E integrando todas essas áreas, a gente desenvolve pesquisa, desenvolvimento e inovação. O Senai ele conta com 6 campi, distribuídos no estado da Bahia, conta com mais de 1.400 colaboradores e bolsistas, já teve mais de 200 milhões de dólares em investimento ao longo de todos os anos, e conta com 44 áreas de competência. E entre essas áreas a gente pode citar a área automotiva, a área de materiais, na qual eu desenvolvo minhas atividades, temos a área de mineração, de meio ambiente, de alimentos. Então, todas essas áreas elas contribuem com o desenvolvimento de pesquisa na indústria. E também na parte de qualificação profissional por meio das atividades no campo universitário na escola técnica. Como eu falei, né, nós temos 6 campos. O Senai Cimatec Park fica localizado em Camaçari. Lá no canto a gente consegue ver, acho que não tem aqui, não está apontando, mas o videozinho ele mostra o Senai Cimatec Park, que conta com galpões. E nesses galpões temos tanto laboratórios da própria instituição, como plantas piloto de algumas empresas, como a Ford, que tem alguns galpões, né, no Senai Cimatec Park, que fica no município de Camaçari. O Cimatec Sede, que fica em Salvador, no bairro de Piatã. Temos também o Cimatec Mar, onde são desenvolvidos estudos a respeito de embarcações ou outros estudos relacionados à área marítima. Temos o Cimatec Sertão, que fica em Conceição do Coité, que é no interior da Bahia. E nesse trabalho a gente está buscando desenvolver biodiesel com o uso do sisal, de uma planta relacionada ao sisal. E aí tem toda a questão social com a comunidade ao redor. E além do desenvolvimento do biodiesel, a gente também atua tentando utilizar ao máximo toda a cadeia do sisal, tudo que está associado a esse sisal, inclusive as fibras. E também temos o Senai Cimatec Aeroespacial, que fica localizado na base aérea de Salvador. Como eu falei, eu atuo no laboratório de polímeros, então os projetos que eu vou apresentar ao longo dessa apresentação de hoje foram desenvolvidos no laboratório de polímeros do Senai Cimatec. O laboratório ele busca o desenvolvimento de blendas e compósitos poliméricos com foco na sustentabilidade e economia circular. Então, a gente vem utilizando rejeitos da indústria, como rejeitos da indústria madeireira, casca de arroz, sisal, resíduos da indústria de café, resíduos de coco e de celulose, tentando incorporar isso em uma matriz polimérica e beneficiar, né, trazer uma certa rentabilidade para esses rejeitos. Então, o principal propósito é tentar atuar junto à sustentabilidade e à economia circular. Falando um pouco da nossa infraestrutura, nós contamos com extrusoras, tanto monorrosca como dupla rosca, para a mistura, né, desses compósitos. Temos extrusora tubular para a produção de filmes, injetoras, que são utilizadas tanto na produção de corpos de prova, como em tryouts. Para algumas empresas, elas querem mudar o molde, e aí a gente consegue fazer o teste desse molde utilizando a nossa infraestrutura. Também temos uma extrusora de perfil e termoformador e prensas térmicas. Falando um pouco de nossa equipe, nós somos coordenados pelo professor Luciano Pisano, que está aqui, inclusive. Caso alguém tenha alguma dúvida de qualquer projeto, também pode conversar diretamente com ele. Temos Eric, que é o nosso técnico de laboratório. E aí, Scarlett, eu, Tatiana, né, Bruna, Jamile, Paula, Elano e Danilo fazemos parte da equipe de doutores e mestres do laboratório. E temos Tiago, que é o nosso estagiário. Então, falando um pouco sobre as linhas de atuação, né, da área de materiais, especificamente do Laboratório de Polímeros, nós participamos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para o desenvolvimento de produtos para a indústria. Temos serviços especializados, também fazemos ensaios laboratoriais, temos diversos tipos de equipamentos, como microscópios eletrônicos, máquinas de tração, medidores de índice de fluidez. Então, todas essas análises elas podem ser feitas no Senai Cimatec. Também temos uma parte especializada em análise de falhas e também podemos prestar consultorias. Só mostrando assim, alguns dos projetos que já foram desenvolvidos, né? Nós temos ali produção de cadeiras, de perfis, de pellets que são obtidos após a mistura, né, desses compostos. Também temos decks e aí também atuamos na parte de adesivos estruturais. Temos um projeto desenvolvido em parceria com a Shell,
para a utilização de adesivos estruturais na indústria marítima. E aí é um dos exemplos de nossos projetos. Nós também temos, né, como eu falei, equipamentos como o microscópio eletrônico de varredura. E aqui nós temos a nossa injetora, que é utilizada tanto para tryout como para a produção de corpos de prova. E aí, para introduzir a palestra propriamente dita, eu trouxe alguns estudos da literatura que falam um pouco sobre os desafios do desenvolvimento de compostos utilizando fibras naturais. E aí, esse primeiro trabalho, ele fala um pouco sobre a complexidade do uso dessas fibras, já que qualquer mudança, desde ambiental ou qualquer outra, pode influenciar na propriedade da fibra. E quando a gente vai aplicar essa fibra num compósito, isso também pode interferir no produto que é obtido. Então, esse trabalho ele fala, né, que as fibras elas apresentam uma complexidade na sua estrutura, que pode resultar em diferentes propriedades. Eles também falam que, por exemplo, a idade da planta, as condições climáticas, as técnicas de processamento podem influenciar na estrutura e na composição química dessas fibras. Então, quando a gente vai aplicar isso num compósito, a gente precisa escolher adequadamente a matriz polimérica que vai ser utilizada. Precisamos ter cuidado com a questão de temperatura de processamento e isso pode resultar em propriedades distintas do compósito obtido. Eles também citam, né, que a estrutura química, por mais que seja baseada em celulose para todas as fibras, mesmo que isso seja semelhante, né, para as fibras, diferentes graus de polimerização e a variação da geometria celular podem influenciar na propriedade dessas fibras e dos compósitos obtidos. Elas podem apresentar baixa maleabilidade, degradação durante o processo, então a gente também tem que ter uma preocupação em relação à temperatura de processamento desses compósitos. Mala ligação na interface, o que pode incitar a necessidade de uso de compatibilizantes durante o processamento. E isso, todos esses fatores eles podem reduzir a resistência dos compostos obtidos. Se a gente não tiver uma boa interação entre a matriz e o reforço, a gente pode reduzir a resistência desses compostos. E aí eles destacam, né, que a gente precisa escolher adequadamente a fibra, as condições de processamento e os aditivos que vão ser utilizados nesse produto. Esse segundo trabalho ele complementa o trabalho anterior, falando sobre parâmetros que influenciam as características mecânicas de compostos reforçados com fibras. Então, eles falam que a gente tem que ter cuidado em relação ao alinhamento das fibras, porque caso a gente tenha compostos com fibras unidirecionais, dependendo da posição, a gente pode variar a propriedade do material. A gente também precisa ter cuidado com a escolha da matriz. A gente precisa pensar se a matriz está adequada, se a temperatura de processamento dessa matriz está adequada para a fibra que está sendo aplicada. Tem também que ter uma avaliação da escolha da fibra. Temos que pensar na razão de aspecto, as condições de processamento e o conteúdo dessa fibra. Também temos que levar em consideração a resistência da interface. Se a fibra e o material polimérico eles não tiverem uma boa interação, a gente não vai ter um compósito de boa qualidade. Isso é um problema para a indústria. Essas fibras elas podem variar a sua porosidade, o que também precisa ser levado em consideração. Também precisamos pensar no processo de fabricação e como melhorar a dispersão dessas fibras ao longo de todo o compósito. E agora eu vou começar com os projetos que já foram desenvolvidos no Senai Cimatec. Eu trouxe aqui o primeiro, que é um compósito utilizando fibras de coco. E nesse projeto foi incorporado até cerca de 30% de fibras numa matriz de polipropileno. Nessa primeira imagem, a gente consegue ver o material na saída da extrusora, né, na matriz da extrusora. Foi utilizada a fibra na matriz de polipropileno e depois foram obtidos os pellets. Esses pellets eles foram utilizados para a produção de corpos de prova e foram testados. Aqui a gente tem tanto a microscopia eletrônica de varredura quanto os resultados de resistência à tração desses compostos obtidos. E aí, assim, eu não vou entrar em muito detalhe, mas comparando as 4 imagens, a gente consegue perceber a presença de vazios nas 3 primeiras e uma baixa interação entre o polímero e a fibra nos 3 primeiros, né? Está destacado em vermelho que a gente não tem uma interface muito boa entre esses 2 materiais. Já no último, que a gente utilizou um agente compatibilizante, a gente conseguiu promover uma melhoria da interação matriz polímero-fibra e nos resultados de tração a gente consegue ver um ganho de propriedade, né? A imagem D, no gráfico, ela está representada pela linhazinha mais clara, que demonstra um aumento tanto de resistência máxima, quanto na deformação do compósito, quando a gente
utilizou um compatibilizante adequado nesse material. E aí a equipe ela destacou como principais desafios nesse desenvolvimento a incorporação de alto teor de reforço. Então, quando a gente vai fazer esse processamento do compósito com altos teores, a gente tem problema desde a etapa de alimentação. Essa fibra ela tende a emaranhar e isso dificulta a alimentação no processo de extrusão. Essa fibra ela também pode apresentar alto teor de umidade, o que torna necessário uma preocupação no pré-processo. A gente precisa fazer uma secagem adequada dessas fibras. Outro problema durante o processamento por extrusão é o processamento contínuo. Muitas vezes, se sai um aglomerado de fibra na matriz polimérica, a gente não consegue fazer esse puxamento e a granulação. Então, a gente precisa ter cuidado na alimentação. A gente, às vezes, precisa colocar uma grelha na saída antes da matriz, para que a gente impeça que saiam aglomerados de fibra e para não dificultar esse processamento contínuo. Muitas vezes é necessário cuidado com a compatibilização e em produtos utilizando esse compósito, muitas vezes a gente não consegue ter um acabamento superficial muito bom, dependendo do teor de fibra desse compósito. Então, esses foram os principais desafios destacados pela equipe para esse projeto. O segundo projeto que eu trouxe para vocês foi um compósito com madeira. Foi o desenvolvimento de compósitos utilizando pó de madeira. E esse compósito ele foi utilizado na fabricação de decks para a indústria marítima. Foi um projeto em parceria com a Marinha do Brasil. E aí aqui nós temos os 2 tipos de partículas de madeira que foram utilizados. O resultado foram decks, como vocês podem ver. E aqui nós temos os pellets. E os principais desafios foram a questão da granulometria. A gente precisava ter um controle adequado de granulometria para que o compósito obtido tivesse propriedades homogêneas ao longo de todo o processo. A cor da madeira ela pode interferir no produto obtido. Então, para quem vai fazer isso em larga escala, muitas vezes essa coloração pode atuar como problema. Às vezes, dependendo de qual madeira você utiliza, você tem colorações diferentes, o que pode ser um desafio para o desenvolvimento de produtos quando você precisa que ele seja igual, né, em uma maior escala. Mais uma vez, a questão da absorção de água, a gente precisa fazer a secagem adequada desse material antes do processamento. E como a aplicação dele é feita em ambiente externo, a gente também precisa ter uma preocupação com a questão da degradação UV. E aí são adicionados aditivos para proteger esse material contra esse tipo de degradação. Outro exemplo foi o desenvolvimento de compósitos com polipropileno e casca de arroz, também para aplicação em decks, e aí não só em decks, né, mas em cercados. E devido à aplicação, mais uma vez, a gente precisou aditivar esse compósito, tanto com agente anti-UV quanto para retardantes à chama, que essa adição de retardantes à chama é uma necessidade da indústria da construção civil. A maior parte dos produtos que utilizam materiais poliméricos precisam da adição desses retardantes à chama. E, nesse caso, os principais desafios foram a temperatura de processamento, porque a casca de arroz ela é muito sensível à temperatura, então, dependendo da condição de processo, a gente pode degradar essa casca de arroz, o que é um problema, porque em vez de a gente obter um compósito com fibra, a gente coloca como se fosse um carvão ali dentro. Outro problema pode ser associado ao acabamento superficial, já que a gente está adicionando uma fibra que pode transformar essa superfície em uma que não seja completamente lisa. Então, dependendo do produto, a gente precisa ter cuidado com isso. E também a necessidade do uso de compatibilizantes para degradação UV. Aqui eu trouxe outros exemplos utilizando compósitos com PP, com polipropileno e fibra de sisal. E aí esse projeto buscava o aproveitamento dos subprodutos do sisal, a bucha, como reforço na matriz polimérica. Então aqui a gente tem algumas imagens que falam sobre o sisal. Temos a fibra que foi utilizada, né? Ela precisou ser picotada. A gente não desenvolve compósitos com fibra longa. Normalmente a gente corta essa fibra, picota essa fibra para poder adicionar na matriz polimérica. E aqui são alguns exemplos de produtos que foram obtidos lá no Senai. Tem para a área de eletrodomésticos, produzimos capacetes, saboneteiras, cadeiras. Tem até um projeto que foi utilizando o sisal para desenvolvimento de carteiras para as escolas da Bahia. E aí foi um projeto bem interessante, em parceria com o governo do estado. E
os desafios associados a esse tipo de desenvolvimento nós podemos citar, né, a incorporação de altos teores de fibra, costuma ser um desafio. Quanto maior o percentual de fibra que você vai adicionar, mais difícil processar, mais fácil de ter problema na alimentação, é mais difícil você controlar a homogeneidade, né, a alimentação desse material ao longo de todo o processo. Outro desafio é a questão do corte das fibras. A gente precisa avaliar qual é a melhor forma de cortar essas fibras antes de utilizar no desenvolvimento do composto. Mais uma vez, né, a questão do acabamento superficial, dependendo do produto, pode ser um problema. E em processos de injeção, de moldagem por injeção, devido à presença de linhas de fluxo no molde, muitas vezes essas fibras elas acabam ficando orientadas, e aí a gente não tem uma propriedade homogênea ao longo de todo o produto, o que pode ser um desafio e um problema. Tá? Moço, trava, vô. Ah, foi. Eita. Pronto, aqui é outro de produção de IDEX, né, utilizando farinha de madeira. Então, foram obtidos perfis de madeira plástica com concentrações altíssimas de fibra, entre 60% e 70%. Então, quem trabalha com o desenvolvimento de compósitos sabe como é difícil incorporar teores altos assim de reforço na matriz polimérica. E isso já é, por si só, um grande desafio. E esse material ele foi utilizado, né, para a produção de perfis. E entre os desafios a gente pode citar, né, primeiro o desenvolvimento com 70% de farinha de madeira, que foi possível, né, a gente conseguiu desenvolver isso lá no laboratório. A possibilidade da degradação da fibra, mais uma vez, a gente precisa ter um controle correto da temperatura de processamento para que essa fibra ela não venha a degradar. Questão de controle dimensional. Para você produzir esses perfis, a gente precisa de um controle dimensional muito bom, para que esse perfil ele tenha uma característica igual, né, ao longo do processo, e para que a gente mantenha a qualidade ao longo do produto. Então, esses foram os principais desafios para esse projeto. Nós também já desenvolvemos compostos para filamentos para impressão 3D. Então, esse desenvolvimento ele envolveu a adição de fibras de sisal, madeira e lignina em matriz polimérica, tentando incorporar a maior quantidade de reforço e permitir que sejam obtidos filamentos que consigam ser utilizados na manufatura aditiva, né, na impressão 3D. E aí, entre os desafios, a gente pode citar, né, a incorporação de elevados teores de reforço sem mudar a característica do filamento, porque a gente precisa de um filamento com uma qualidade rigorosa, com controle rigoroso de dimensões para a impressão 3D. Como eu já tenho ali, né, o segundo desafio, que é o controle dimensional desse filamento. A gente precisa que ele se mantenha uniforme ao longo de todo o processo. A questão do acabamento superficial, que pode interferir na peça, que vai ser obtida após, com o uso desse filamento. E o controle das condições durante a impressão 3D. Dependendo do polímero, a gente precisa controlar a temperatura da mesa ou a temperatura durante a impressão 3D para que a gente consiga obter peças de forma correta utilizando esses compósitos. Trouxe também aqui uma produção de filme em compostos com lignina. Então, nesse projeto, a gente desenvolveu filmes utilizando polietileno e lignina para aplicação na agricultura. E aqui nós temos alguns exemplos dos balões que foram formados, né, durante o sopro, o processamento por sopro. E aí os principais desafios a gente pode citar a incorporação da lignina, que precisa, né, que demanda a adição de agentes de acoplamento, o controle do reforço. Nesse caso, como após a extrusão a gente vai fazer um sopro, a gente precisa ter muito controle da saída de grumos, né, de aglomerados de lignina, porque senão no processo de sopro, aquilo ali faz com que o filme ele não seja expandido de forma correta. Então a gente muitas vezes precisa ter cuidado com o uso de grelhas antes da saída da matriz. O sopro também é um processo que com compostos é difícil, porque qualquer tipo de impureza ou qualquer ponto de aglomerado vai dificultar essa etapa de sopro. E um dos maiores desafios em projetos com lignina é o cheiro. Essa lignina ela tem um cheiro bem característico, o que é um desafio para a indústria, né, no desenvolvimento desses compósitos. E aqui é o último projeto que eu trouxe para vocês, também foi um dos mais recentes que foi desenvolvido, né, no Senai, que foi voltado ao desenvolvimento de cápsulas de café, utilizando resíduos da indústria cafeeira.
Então, esse projeto, ele aplicou polímeros biodegradáveis e a casca do café, que durante o beneficiamento do café, essa casca ela é soprada, e aí foi feita a coleta dessa casca e incorporada na matriz polimérica biodegradável, tentando impulsionar a economia circular com a aplicação desses resíduos de cascas de café. Esse projeto ele foi vencedor do Prêmio de Sustentabilidade da FIEB no ano de 2023. E entre os desafios, né, desse projeto, nós podemos citar a questão da alimentação. Essa fibra ela tem baixa densidade, então durante o processamento, o polímero que tem maior densidade, ele tende a descer mais rápido durante o processamento por extrusão, e a fibra ela acaba ficando na parte superior, e aí a gente então consegue ter um controle muito eficiente do teor de fibra ao longo do compósito. Então a gente precisa ter um cuidado muito específico com essa alimentação. Nós também tivemos desafios associados à interação entre o matriz e o reforço, a característica de biodegradabilidade, já que a ideia era desenvolver cápsulas biodegradáveis. E um grande desafio é que esse material era utilizado na indústria alimentícia, e o desenvolvimento de qualquer material polimérico para esse tipo de aplicação já é um desafio muito grande, né? Porque a gente precisa estar de acordo com todas as normas associadas ao contato direto com alimentos. Tá? Então, por mais que eu tenha apresentado alguns trabalhos e apresentado tantos desafios, eu trouxe duas perspectivas aqui que demonstram que, por mais que a gente veja esses desafios, a indústria está demandando cada vez mais o uso desses compostos utilizando fibras naturais. E aí aqui eu trouxe um exemplo do carro da Mercedes, né? Nesse veículo, todas essas peças aqui que estão ao redor, elas são produzidas utilizando compostos com fibras naturais, o que nos demonstra que a indústria ela tem buscado cada vez mais incorporar esse tipo de composto na sua cadeia produtiva. E nas duas imagens lá, eu trouxe duas peças que foram desenvolvidas no Senai Cimatec em um projeto em parceria com a Ford, para desenvolvimento de painéis utilizando compostos com fibras naturais. Então, lá no Senai Cimatec a gente já conseguiu auxiliar nesse tipo de desenvolvimento. E aqui também um gráfico que fala um pouco sobre o mercado, a tendência de crescimento do mercado ao longo dos próximos 10 anos. Então, para o ano de 2024, o mercado global é de aproximadamente 383 milhões de dólares, e a tendência é que até 2034 esse valor chegue a 794 milhões. Então, o mercado ele tem sido impulsionado pela necessidade de materiais sustentáveis e ecológicos, o que destaca, né, esses compostos com fibras naturais nessa indústria. Então, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. Eu agradeço a todos pela atenção e destaco que o Senai Cimatec ele tem toda a infraestrutura e está disponível, né, caso alguém queira desenvolver algum projeto em parceria com a gente. E é isso, muito obrigada.